Bom dia, sejam bem-vindos à primeira edição. Esta aqui é a primeira edição da semana do nosso programa Notícias Comerciais. Eu sou o Luís Sixpence. Eu sou o João Guimpar. Bom dia, colega Luís Sixpence. Bom dia. Bom dia, estimados telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Hoje, como sendo o primeiro dia da semana, não é? A segunda-feira, escasso, estamos aqui para debruçarmos sobre alguns assuntos que marcam a atualidade do nosso país e o mundo lá fora, não é, Sixpence? Sobretudo na área econômica, não é? Exato. Então temos aqui algumas informações que nos chegam a partir de algumas páginas. Por exemplo, temos esta informação: o setor privado continua a queixar-se de falta de divisas no mercado financeiro. Então, bem, colega Sixpence, esta é uma informação que se deve observar de perto, não? Claro. Sim. O setor empresarial privado, eles que são representados pela Confederação de Associações Econômicas de Moçambique, o CTA, eles reclamam da falta de divisas, ou seja, falta de moedas externas aqui no país. Para isso que contribui, que influencia negativamente para aquilo que é a economia, para aquilo que é a importação e exportação de produtos de vários materiais para o país. Hoje, há que observar um fator muito importante. Moçambique é um dos países que depende de alguns produtos de fora, alguns produtos estrangeiros. Nós sabemos que para a circulação desses produtos é necessária a presença das divisas estrangeiras. Claro. Agora, só que há aqui um comunicado do Banco Central, do Banco de Moçambique, a partir do governador do Banco de Moçambique, Rogério Santamesa, sim, que informou que há sim divisas nem estrangeiras, mas o setor privado diz que não existem essas divisas, esses dinheiros estrangeiros. Há uma controvérsia. Exato. Em uma conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira, o presidente do Conselho, o presidente do CTA, Agostinho Vuma, veio aqui para revelar, de certa forma, uma controvérsia naquilo que são as alegações do presidente do Banco de Moçambique, do Banco Central, Rogério Santamela, de que, numa informação que avança, que há sim divisas, há sim moedas estrangeiras no país. Então é algo que, de certa forma, está a entrar em desavença entre o presidente do CTA e o presidente Rogério Santamela. E não só, também devemos observar assim, que é um fator muito importante, colega Sixpence. Nós sabemos, sim, assim como eu havia falado há pouco tempo, que em Moçambique a maioria dos produtos vem dos países estrangeiros. E isto funciona a partir das moedas estrangeiras. Agora, se o setor privado, que também é responsável por trazer alguns produtos estrangeiros para aqui em Moçambique, nós sabemos que quando não há esta união, esta relação, não é, do Banco Central, assim como bancos privados, então, aí haverá aquela questão de não comprar os produtos estrangeiro, e isto vai aliciar para aquilo que é a subida dos preços, porque o produto aqui em Moçambique vai acabar e vai se precisar que compre mais, que importe mais produtos do estrangeiro. E se o setor privado está a reclamar, automaticamente os produtos que já estão aqui vão assim findar, e quando findar pode criar aquele problema de subida de preço, o que também não vai ajudar na economia e na vida dos próprios cidadãos moçambicanos. Exato. Isso vai influenciar a inflação, sei que aqui no nosso país vai, de certa forma, denegrir aquilo que são as economias da população moçambicana. Exato. Então, até temos aqui uma nota, não é, que precisa mesmo ler para os nossos estimados telespectadores para estar a par daquilo que está realmente a acontecer no nosso belo Moçambique. Preciso que dialogue. Aqui eu vejo que há falta de diálogo. Exato. Não é? Quando não se dialoga, então há esta questão de divergência. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e aí automaticamente quem sofre é a própria população, não é? Que faz uso desses produtos, que faz uso desses bens que vêm de lá fora. Por exemplo, temos aqui esta informação que diz o seguinte: na passada quinta-feira, a CTA convocou a imprensa para reportar a falta de divisas e contrariar o discurso do Banco de Moçambique. Exato. Segundo o qual o mercado financeiro tem muito euro, dólar, rand, entre outras moedas externas, para importações e exportações. A agremiação considera este posicionamento do Banco Central
pouco sensível aos problemas que as empresas, como fazedores da economia, têm enfrentado. Não é? Então, estamos a ver que o Banco de Moçambique afirma taxativamente, sem qualquer dúvida, de que há sim dinheiros estrangeiros, sobretudo o euro, o rand, né, o dólar e outras moedas estrangeiras. E isto é um problema muito grave. Muito grave. Agora, a pergunta é, quem está certo dentro de todo o problema, de toda a inquietação? Exato. Há ou não há divisas no setor financeiro? Exato. Preciso saber se quem está de verdade a falar a verdade ou quem está a mentir. De qualquer forma, existem três faces: o verdadeiro, o errado e o certo. Exato. Agora, se temos lá essa divergência, preciso dialogar, preciso conversar, porque isto pode vir a prejudicar a nossa economia. E nós não queremos ver que a economia moçambicana fique lisada, porque até a economia moçambicana já vem mostrando estes lapsos, essas quedas. Mas quando nós temos um problema desse, é preciso resolver, porque o setor privado trabalha de uma forma e o setor público também trabalha de uma outra forma. E juntos podem elevar a economia nacional. Exatamente. Então preciso dialogar para não haver essa questão. Até porque o próprio setor privado justificou apresentando alguns dados que comprovam que, de verdade, não há essas divisas estrangeiras. Por exemplo, temos esta informação que diz: para provar a falta de liquidez, o presidente da CDA, Agostinho Vuma, explicou que o volume correspondente às operações de permuta de liquidez entre os bancos comerciais no mercado cambial interbancário, apesar de ligeira recuperação do quarto trimestre de 2024, no qual subiu 88%, caiu drasticamente quando comparado com os volumes anuais de 2023 e 2022. Aliás, o Vuma assinalou que o volume de operações de permuta de liquidez em moeda externa entre os bancos comerciais atingiu o mínimo histórico no segundo trimestre de 2024, com valor estimado de 5,5 milhões de dólares. Vuma apresenta essa questão sobre a permuta da liquidez de alguns produtos, não é, de estrangeiro para aqui, essas trocas. Então, há uma fraca, por exemplo, ele diz que em 2023 e 2022 houve sim uma subida, mas em 2024 houve uma caída. Então, é preciso observar essa questão para não termos aquela questão da subida dos preços, do custo de vida elevado, o que também os cidadãos moçambicanos não esperam, não esperam desta mudança, porque o nosso Moçambique já enfrenta vários problemas. Falamos do problema pós-eleitoral. Então, vamos lá conversar, dialogar, de modo a sair deste barulho. Exato. Para concluir, eu acho que devemos deixar claro que o setor privado e o setor público, concretamente o CTA e o Banco Central, devem dialogar para sanar esse conflito e, de certa forma, chegar a uma conclusão que favoreça os dois lados. Bem, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos já com mais notícias. Bem, estimado espectador, estamos de volta à nossa programação. Bem, colegas que pensam, qual é a informação que poderíamos partilhar com os nossos estimados lá em casa? Bem, temos uma informação que foi avançada pela página Canal de Moçambique, que dá conta que o plano de 100 dias, que o governo vai criar fundo de recuperação econômica. Pois é. Aí falamos aqui do governo do presidente Chávez, que pretende, de certa forma, recuperar o fundo, a economia nacional. Exato. Nós sabemos que a economia nacional vem registrando momentos não muito bons, momentos ruins, e o presidente Chapo na governação, porque aqui há aquele intervalo de 100 dias. Exato. Isto até 31 de abril. Exato. 31 de abril, o presidente Chapo pretende, neste intervalo, recuperar a economia moçambicana. Exato. Esses que são suas primeiras ações, naquilo que são os seus primeiros 100 dias de governação, e uma das ações é de recuperar a economia moçambicana, no que tange aquilo que foi
manifestos eleitorais, aquilo que foi a manifestação pós-eleitoral, então muitos estabelecimentos ficaram, de certa forma, denegridos. Então esse plano de governação, um dos planos de governação dos primeiros 100 dias do governo Chapo é de recuperar a economia moçambicana. Aqui o que resta saber é o seguinte: vai ser ou será possível que nesses 100 dias o presidente Chapo, o governo do presidente Chapo, recuperará a economia nacional? Uma das perguntas que se deve fazer. Exato. O plano é excelente. O plano é excelente. Isto, de fato, estava mesmo a se precisar um plano em que iria lá recuperar o Fundo Nacional. Porque assistimos nós desde o ano passado, né, ano transacto, o Moçambique viveu um momento muito ruim. Tivemos lá a vandalização de alguns estabelecimentos comerciais, roubos de alguns produtos, e isto acabou por lesar a economia nacional. Mas nós vemos aqui na tomada de posse do governo de Chapo, do presidente Chapo, ele pretende recuperar aquilo que se perdeu. Mas nós vamos esperar, vamos sempre estar na expectativa, no sentido de dar, se calhar, um sinal verde. Aliás, eu preciso perguntar também, esses planos de 100 dias já estão a surtir efeito? Primeiro, salientar que, Augusto, esse plano, essa ação, ela que foi aprovada, ela que faz parte de 77 outras ações de Daniel Chapo que foram descritas como sendo de impacto imediato na vida da população. Bem, o documento foi aprovado na passada terça-feira, em uma reunião do Conselho de Ministros. Isso. E vamos ao longo da programação, vamos aqui abordar outras ações, mas salientar que o nosso foco é o plano de recuperação econômica da economia. Bem, ainda não foi avançado de quanto é que será necessário em termos monetários para, de certa forma, recuperar aquilo que é a economia, como está bem descrito. Então é algo que devemos esperar, que devemos ver como é que vai sair, como é que vai ser implementado esse plano de recuperação da economia nacional. Verdade. O fato é que o governo de Chapo pretende, de certa forma, restabelecer aquilo que é a vida dos moçambicanos. Não é? Nós sabemos que depois dessas manifestações, depois que as manifestações, ou no decurso das manifestações, alguns produtos subiram de preço. Falo de arroz, falo de batata, de ovo e de vários outros produtos alimentares subiram de preço. Isto por conta de manifestos, isto por conta das manifestações. Mas nós acreditamos que este plano será bem-vindo e é bem-vindo para a recuperação do fundo de Estado. E eu acredito que se pense que lá tem profissionais, tem, nesse caso, deputados, conselheiros que são capacitados para, de certa forma, recuperar esta economia. Se espera isto. O povo moçambicano está à espera, não é, de uma economia bem restabelecida, né, de uma vida. O povo moçambicano o que quer é que o custo de vida seja baixo. Melhor o custo de vida aqui no nosso país. Então, se de fato o plano foi bem elaborado, acredito que vai ter êxito. Então, o que se espera é que os próprios cidadãos lá em casa, o nosso estimado telespectador, o povo moçambicano, considere este plano, não é? Então, vamos esperar até, neste caso, 31 de abril, para vermos se este plano de fato vai. Até porque não só tivemos algumas informações de que o governo de Daniel Chapo pretende comprar algumas aeronaves para a Helena. Essas também são uma das ações dos primeiros 100 dias de governação do governo Chapo. Eu acredito que é um passo muito positivo, um passo que se deve levar em consideração, visto que é um esforço, não é, do governo para a recuperação da própria economia nacional. E eu acredito que vai, de fato, recuperar-se a economia nacional. Eu acredito, de fato, vai recuperar. Por exemplo, temos aqui alguma situação, não é? Com os recursos gerados pelos ativos do gás, vamos capitalizar esse banco e investir de imediato em projetos
que transforme a vida dos moçambicanos, disse o Presidente da República no seu discurso de tomada de posse. Nós sabemos que Moçambique é rico quanto à questão do gás natural. Certo, claro. Então, o Presidente Chapo, quando esteve a tomar posse, quando esteve a ser investido como Presidente eleito em Moçambique, ele, no seu discurso, elaborou que o recurso de gás vai ajudar, de certa forma, na recuperação da própria economia. E espera-se que sim, que a economia cresça no sentido de trazer a estabilidade para os preços dos produtos, assim como para os cidadãos moçambicanos. Exato. Essa que também foi uma das polêmicas, ou seja, grandes polêmicas que tivemos ao longo dos dias após a envergadura do Daniel Chapo como sendo o presidente de Moçambique. Bem, essa informação dá conta que, de certa forma, o projeto de gás ou o gás natural está a gerar receitas o suficiente para, de certa forma, serem usados em outros fatores que, de certa forma, vão agregar valor à nossa economia. Exato, no quesito de compra de novas aeronaves. Exato. E algo que, de certa forma, vai agregar valor à nossa economia. Vai agregar muito valor. Isto é muito bom para a recuperação da economia, a recuperação daquilo que foi devastado com a onda das manifestações. Bem, salientar que uma das ações que foram propostas ou que o presidente Daniel Chapo trouxe é a criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique. Exato. O que é uma das maiores promessas eleitorais de Daniel Chapo. O banco, segundo explicou Chapo, vai desenvolver infraestruturas, financiar e melhorar e impulsionar projetos estratégicos para o progresso do nosso país. Ou seja, segundo Daniel Chapo, o Banco de Desenvolvimento de Moçambique que se pretende criar nesses 100 dias, nesses primeiros 100 dias de governação do governo Chapo, vai agregar valor à nossa economia no quesito de ajudar a financiar projetos, a reconstruir infraestruturas e, de certa forma, vai elevar aquilo que vai levar para frente o nosso país, o progresso do nosso país, de fato. Bem, podemos passar para uma outra informação, não é? Claro. Eu acredito que o essencial já ficou para os cidadãos moçambicanos. Então, é esta informação que o presidente do governo de Daniel Chapo fez um plano de 100 dias, pelo qual o plano pretende-se recuperar aquilo que é a economia nacional. Isto por causa das ondas das manifestações que destruíram certa parte de alguns estabelecimentos comerciais, mas acreditamos nós que estes planos vão trazer aquilo que é a boa economia para o nosso país. Exato. Bem, o Dinho Puro, empresário, vai ajudar com mais de 200 mil meticais o município de Quelimane para reerguer ou devolver o sorriso às vítimas que sofreram com o ciclone de Quelele. De fato, este é um apoio muito interessante. Exato. Não é? Então, isto também, de fato, vai trazer aquilo que é a boa convivência, ou vai trazer uma boa estabilidade para a cidade de Quelimane, porque verificou-se lá um ciclone que devastou várias infraestruturas, várias habitações, mas o empresário pretende doar 200 mil meticais para a restauração, a restauração do Quelimane. Exato. São uma correção, são mais de 235 mil meticais que o Dinho Puro, o empresário, pretende doar ao conselho, ao município de Quelimane. E Dinho Puro sensibilizou ao presidente do município de Quelimane que ele use o dinheiro doado para a simples e única função de ajudar as populações a se reerguerem para aquilo que foi a devastação do ciclone de Quelele. Então, este valor vai, de fato, ser dado ao município de Quelimane, isto é, Manuel de Araújo, que é responsável por este valor que será doado, que vai gerir para a recuperação de algumas
algumas habitações destruídas, alguns estabelecimentos também destruídos pelo ciclone. Mas eu acredito que é um plano muito importante, muito importante. Bem, estimado telespectador, nós vamos a um curtíssimo intervalo e prometemos voltar daqui a alguns minutos. Estamos de volta para a terceira e última parte da nossa programação, com uma notícia que dá conta que a União Europeia pretende financiar 12 incubadores de negócios para gerar mais de 3 mil empregos no norte de Moçambique. Bem, este é um financiamento muito excelente, Exato. muito bom, sobretudo para aqueles que são empreendedores, porque este financiamento vem, de fato, alavancar as pequenas empresas que estão a começar no mercado de negócio, que vão, de certa forma, arrancar para ter algum êxito. E isto para gerar mais de 3 mil empregos no norte do país. Exatamente. Então, esta informação também, segundo as entidades que estão em frente deste projeto, dizem que o projeto só vai fazer sentir lá no norte do país. Exato. E só unicamente, taxativamente, para aqueles que são daquela localidade, não para os que estão, por exemplo, na zona centro ou zona norte do país, aliás, zona sul do país. Então, o projeto está, de fato, limitado para os de zona norte. E para você que é de zona norte, que quer entrar no mundo do empreendedorismo, e existem alguns requisitos também que foram apurados para alguém que queira aderir a este projeto. Bem, a pessoa deve ter pelo menos concluído o ensino médio. Exato. Ter concluído o ensino médio ou empreendedorismo, ou a pessoa é empreendedora ou aspira a estar. Então, porque eles vão doar para... Exato, e também devem ter na média de 18 a 35 anos. Exato. E serem finalistas ou terem concluído ou já serem graduados. Exatamente. Sim, preciso para você que pretende entrar nesta área de empreendedorismo, para você que já é empreendedor, para você que já tenha terminado o ensino universitário, médio, vá aderir. E esta informação é para aqueles projetos, para aqueles que estão, de fato, na Zona Norte. Exato. Na Zona Norte. E também deve haver participação, porque vai ter lá na primeira fase, acho algumas aulas, não sei, acho algumas aulas em que se tem aula de capacitação. Né? Então, os aspirantes, as pessoas que vão entrar para este projeto devem participar sem faltar. Se faltar, também pode criar aquela questão de cancelamento. Exato, e vão perder a oportunidade desse financiamento. Exato. Numa nota avançada, dizem, ou está descrito aqui, através desses 2 incubadores, deverão ser formados e acompanhados 1.080 empreendedores, dos quais 40% mulheres, que deverão criar igual número de startups, modelo de negócio inovador, que terão acesso a um fundo inicial, fundo de arranque, além de serviços complementares com acesso à internet, eventos de networking, processo de criar e manter uma rede de contatos profissionais. Esta é uma informação muito importante para os jovens que aspiram de verdade na área de empreendedorismo, na área de negócio. Esta é a oportunidade que não se pode deixar assim ir embora sem aderir. Exato. Então, para você que é jovem, para você que gosta de empreender, para você que gosta de fato crescer no mundo do negócio, no mundo empresarial, aproveite esta oportunidade, porque há uma frase que diz: oportunidade nunca se pode perder. Claro. Oportunidade de uma vez, se calhar nunca se sabe quando virá de novo. Exato. Pois é, então você que é jovem, porque aqui é a questão de ser também jovem, não é? Exato, entre os 18 aos 35 anos. Então, para você que é jovem, busca, porque há muitos jovens que dizem: o país não há emprego, o país não há isto, mais aquilo. Pois é, são oportunidades que devem se agarrar, e tais como esses. É oportunidade, então adira já a este projeto da União Europeia, que vem diretamente da Europa. Exato. Para Moçambique. Este é um privilégio muito grande. Para aquele mano,
até não é para Climane, para Cabo Delgado, Nampula, etc, etc. Quer dizer, países, aliás, Zona Norte, exato. cidades, Zona Norte. exato, porque o nosso Climane está logo aqui Na zona centro. exatamente. Mas é isto aí. Então, jovem, para você que é empreendedor, adira a este projeto da União Europeia, não é? Podemos avançar para outra informativa, não é? Bem, a Coca-Cola investe mais de 60 bilhões de CFA, de francos CFA, Exato. em nova fábrica em Burkina Faso. A Coca-Cola com o seu desejo de expandir, não é, a sua empresa, a sua marca, agora vai para o Burkina Faso, Exato. mais uma vez para construir lá uma fábrica, não é, da sua marca. Exato, uma nova fábrica avaliada em 60 bilhões de francos CFA, equivalente a 6 milhões e 27, 6 bilhões a CFA e 27 milhões de meticais. Eu acredito que isto também vai contribuir para a economia do Burkina Faso. Concretamente. Sabemos que o Burkina Faso tem esse objetivo de dar uma remodelada para a sua economia e a Coca-Cola vai lá investir numa nova fábrica da Coca-Cola. Da Coca-Cola, Exatamente. Então, isto é uma informação muito importante também. Exato. Porque até tivemos em 2016, se a memória não me atraiçoa, a Coca-Cola também veio criar uma fábrica aqui em Moçambique e agora vai em Burkina Faso para trazer também as suas instalações. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Pois é, então eu acredito que seriam as informações que passaríamos para os nossos estimados telespectadores. Se tem alguma coisa que gostaria de acrescentar, se calhar, para os nossos telespectadores lá em casa. De certa forma, o que devemos acrescentar é que é muito bom ter a vossa presença, o prazer da vossa companhia e, por acaso, agradecer, exato. E pedir, por acaso, que continuem a nos seguir e deixem vossos comentários, vossos feedbacks, vossos likes, que vão nos ajudar a melhorar positivamente. Acompanhem-nos também nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Mozlista, estamos também no Instagram, que também Mozlista, e no YouTube. Continuem a subscrever o nosso canal. Então, é isto aí, fique conosco e no resto das nossas programações. Até a próxima, que Deus te abençoe. Vai ver. Está dando a entrevista.